Em Jó, capítulo 42. Nós vamos ler Jó 42 e a partir daí eu quero trazer uma breve reflexão para você, não apenas para as mães, embora a palavra seja específica para vocês, mas uma breve reflexão principalmente para você que um dia vai se tornar mãe e para você que é pai também, poder aprender um pouquinho com algumas coisas aqui. O versículo de Jó, capítulo 42, versículo 2, depois de Jó ter passado extrema tribulação, ele diz assim: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Quantos podem dizer um aleluia por isso? Então eu vou pedir para você ler de novo, acompanhar comigo, olha só. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Amém? Meu irmão, a única pessoa que consegue frustrar os propósitos de Deus na sua vida é você mesmo. Nem o diabo, nem ninguém. E eu quero começar abrindo essa reflexão, falando para você que é mãe, ou que vai se tornar mãe. Daqui a pouco você se torna mãe, engravida, se não engravidou ainda. Nós queremos que você entenda. Primeiro, existe algo de muito especial na maternidade. Nós falamos bastante sobre paternidade, mas se não houver maternidade, não existe fundamento. Porque a maternidade é, na verdade, o processo da educação. Quando nós vemos uma mulher, ela tem a função da educação na família. Então, se a mulher ela não está presente na vida do filho, o filho não consegue lá na frente ter o êxito que poderia ou que deveria ter. Então é muito importante o papel da mulher. A mulher nesse momento, ela vai gerar as convicções que a criança, que o filho precisa. A mulher também nesse momento, ela vai gerar o entendimento e o conhecimento acerca da vida que o filho precisa. O pai tem um outro papel, é o papel da segurança, é o papel da projeção, o papel da plataforma, o papel da ousadia. Mas não adianta ousadia se a gente não tem princípios. E os princípios e valores são implementados pela mãe, pela mulher. A gente não ouve falar tanto sobre a mulher, e a maneira que a gente ouve hoje é uma maneira completamente errônea, como se a mulher precisasse lutar por algo que ela já tem. Então você não luta por algo que você já é. Você não batalha e não tenta reivindicar direitos por algo que você já é e já tem. A mulher, ela já é em Deus capacitada o suficiente para ser ajudadora, para ser suporte, para ser aquela que ajuda o homem a enxergar mais além. Por isso, a gente sempre fala da importância dos homens ouvirem as suas esposas. E vou dizer para você, se eu tivesse ouvido um pouquinho mais em algumas coisas, teria quebrado menos a cara. E de fato é. Quanto mais nós ouvimos as nossas esposas, porque Deus deu uma capacidade de sabedoria à mulher, que o homem não conseguiu receber. O homem se empenha com algumas áreas da vida que a mulher não consegue desempenhar. Mas o papel da mulher é fundamental, não só como mãe, mas também como esposa. E a gente vê na história da igreja, como é lindo a maneira que Deus foi usando a mulher. E Deus vai usando a mulher com maestria. Na verdade, as mulheres sempre foram usadas por Deus para gerar o mover do avivamento. A gente acha que os homens estavam na frente do mover do avivamento. Não, Deus sempre usava as mulheres, porque as mulheres sempre começaram orando. As mulheres, elas carregam consigo uma sensibilidade maior na hora da oração. Por algum motivo, Deus deu a elas essa graça. Quando elas começam a falar, parece que o céu se abre mais rápido e elas conseguem se conectar à sala do trono. Então a gente vê todo o mover, muitas vezes de redenção de um povo, mover de restauração na vida de uma família. Deus usa mulheres. Mulheres restauradas são mulheres poderosas. Mulheres restauradas são mulheres poderosas. Quando eu falo de poder, eu não estou falando do que se fala hoje de empoderamento.
não é um poder que você vai adquirir. Eu estou falando sobre a autoridade que você já carrega para organizar conflitos, a autoridade que você já carrega dentro de você para trilhar um caminho de administração do seu lar, da sua família. Está sobre a mulher essa capacidade. A grande questão é que a mulher também carrega algo com ela no coração, que se chama sensibilidade. E a mulher, ela chega a um nível de sensibilidade muito mais profundo do que o homem. Então a mulher, dependendo do estágio, dependendo da época do mês ou do ano, ela fica mais sensível, muitas vezes hipersensível. E essa sensibilidade, em alguns momentos, até atrapalha a própria mulher. Mas eu gostaria de falar justamente que Deus não usa a mulher porque a mulher é perfeita. Ele usa a mulher porque Ele colocou no coração dela as propriedades necessárias para que ela fosse uma ajudadora e projetasse famílias de maneira saudável, para que a família crescesse saudável e restaurada. Hoje nós olhamos para nós e dizemos: mas o meu lar não está totalmente restaurado. O que está acontecendo? Porque a minha vida não está totalmente do jeito que eu gostaria. Por que não está? Então deixa eu trazer para você, pelo aspecto bíblico, a história ou o perfil de 3 mulheres. E dentro do perfil dessas 3 mulheres, nós vamos poder entender um pouquinho hoje, quem sabe você se encaixe, mas nós vamos entender como Deus age na vida das mulheres, na vida das mães. O primeiro perfil é Maria, a mãe de Jesus. Uma mulher extremamente agraciada. Era uma jovem que não havia sido ainda desposada, não havia ainda tido nenhum tipo de relacionamento íntimo com José ou com outro homem, e era uma mulher que tinha um coração puro. Deus olha para Maria e agracia aquela mulher com a graça divina de se tornar a pessoa que iria hospedar o Rei da Glória em seu ventre. Maria, quando inicia o processo de ouvir do anjo, de ouvir a profecia que ela seria mãe do Filho de Deus, essa mulher passou por alguns conflitos. Um dos primeiros conflitos, quando a gente lê as Escrituras, que a gente entende, é que ela não se achou capaz. Ela não achava que ela era capaz, e de fato era a graça de Deus. Não era que ela era capaz, mas o Senhor viu nela algo que a tornou agraciada para isso. Uma outra coisa que ao estudar a gente enxerga sobre Maria, é que Maria era muito jovem e teve que lidar com muitas pressões. E principalmente a pressão da rejeição. A pressão da rejeição é uma das piores pressões que uma mulher pode enfrentar. Como eu disse para você mais cedo, mulher, ela tem uma personalidade mais sensível. Por isso, homens, quando a gente fala com as mulheres, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente se dirige, a maneira como a gente se refere, pode sim significar um coração ferido por uma vida inteira. Porque um coração sensível, e Deus fez isso com um propósito, um coração sensível precisa ser cuidado, precisa ser protegido, precisa ser amparado. A gente, por outro lado, olha os homens, muitos, na maioria das vezes, são muito práticos. Vamos resolver a coisa, agora já está resolvido, está tudo organizado. E a gente deixa de prestar atenção e entender que o mundo não tem a ver só com a nossa masculinidade. Não tem a ver apenas com a nossa cabeça de homem. Deus colocou mulheres ao nosso lado e a gente precisa zelar por elas. Às vezes eu fico tentando entender como que Maria, tão jovem, conseguiu aguentar a pressão da rejeição, a pressão que vinha de fora, das pessoas falando contra ela, dizendo: essa menina desse tamanho, com a carinha de santinha, mas olha, a santa do pau oco. Imagina quantas palavras ruins lançadas sobre ela. Mas a Bíblia diz que em todo tempo ela guardava no coração a palavra que Deus tinha dado. Ela guardava aqui, ela não deixava ninguém roubar. Ela estava entendendo: Deus disse que eu vou gerar o Filho de Deus, e não importa o que digam, eu sei que eu sou inocente, eu sei que eu sou justa, eu não tenho problema com relação a isso. Ela conseguiu guardar a consciência tranquila. E no meio de pressão é muito difícil.
Eu não sei se ela aguentaria por muito tempo, porque José, inclusive, titubeou. Falou: se eu ficar com essa mulher eu vou ter problema, se eu ficar sem ela eu vou ter problema. Acredito ou não acredito, eu sei que ele acreditava nela, mas ele estava com medo de gerar uma situação desconcertante. Afinal de contas, imagina você, lá no Amazonas tem um ditado, né? Um ditado não, tem uma lenda. Está ali a minha cunhada, está ali a Sandra também. A lenda diz o seguinte, que o boto é o peixe, né? Parece um golfinho, mas é o golfinho do Amazonas. O boto, a menina estava andando na beira do rio, e o boto engravidou a menina volta para casa grávida. E quem que vai acreditar que é do boto? Quem que vai... E nasceu um menino lá com cara de boto, nasceu com cara de boto, eu nem sei direito como que é a lenda. Mas a grande questão é, quem que acredita se alguém chegar aqui dizendo: eu estou grávida do Espírito Santo? Um dia desse eu vi na internet uma menina de 15 anos dizendo que estava grávida e que era do Espírito Santo. E o pastor confirmou. Espera aí, não era. Então a gente não consegue, a gente iria julgar, porque foge do natural, foge da nossa capacidade de raciocínio. Então imagina como Maria se sentiu, falando a verdade, pessoal. Tá, que eu acredito em você. Tá, e quantas vezes as mulheres passam pressão dessa forma? Eu não estou falando necessariamente com relação a esse contexto, mas elas passam pressão, e elas falam algo e são mal interpretadas e não conseguem receber o apoio. Como que elas ficam? Como que fica o coração? Então Maria ficou naquele momento extremamente angustiada, mas ela guardava a promessa. Eu gostaria de dizer para você, mulher, você que é mãe, você que vai ser mãe, tribulações, dificuldades vão acontecer. Às vezes você vai se empenhar com relação a alguma coisa, e alguém não vai dar valor para aquilo, não vai ligar para aquilo, mas guarda no coração o que Deus falou para você, porque a seu tempo virá a luz. Guarda no coração o que Deus te disse, apenas creia na palavra, apenas acredite na promessa. O Deus que você serve é um Deus que promete e cumpre. Parece que quando a gente vê as coisas acontecendo, não vai se cumprir, vai tudo se acabar. O Deus que promete cumpre, amém? E aí se levanta José do lado dela, e José fala depois da experiência com o anjo. E eu gostaria de citar isso para você. Você que é homem, você não precisa esperar um anjo vir para você e falar: fica com ela e dá apoio a ela. Dê apoio à sua mãe, dê apoio à sua esposa. Seja alguém que é suporte no momento de dificuldade, de ansiedade e inclusive de pressão. O segundo perfil de mulher que a gente vê, de mãe, é Ana, que foi mãe de Samuel. Ana era uma mulher que não podia gerar, ela não podia ter filhos. Inclusive de manhã a Anne falou sobre uma experiência que eu tive enquanto estava na casa de Davi. Eu estava responsável uma vez pelo turno, e chega uma mulher, uma pastora, tinha vindo no ano seguinte, ela me encontrou de novo e falou assim: pastor, eu tenho um sonho de ser mãe, e eu vou ser mãe. Eu falei: amém, eu creio. Deixa eu te falar, pastor, Deus falou para mim que você vai orar e eu vou ficar grávida. Eu falei: então eu vou orar. Eu orei, botei a mão na cabeça dela, e ela falou assim: agora eu vou falar outra parte do que Deus falou. Eu falei: agora me deu medo, né? A primeira parte, que é a outra parte que Deus falou? Que eu serei como Ana, eu vou ter o filho, e eu só quero lhe pedir, por favor, olha, estava me pedindo, deixa eu desmamar o menino, e eu trago o menino e entrego ele aqui no templo, na casa de Davi, mas para você cuidar dele. Eu falei: não, minha filha, não funciona assim. Se você gerar o seu filho é seu. Não, porque ele vai ser um profeta, lá na frente ele vai ser um profeta, ele precisa de você. Já imaginou eu cuidando do filho dos outros ali para ser profeta? Mas Samuel foi um menino que foi uma promessa, e essa promessa de Deus que veio para essa mulher chamada Ana, Deus havia dito para ela que ela teria um filho. Aí ela sobe, e o profeta está ouvindo o choro dela, e ela estava na presença do Senhor, chorando desesperadamente. Eu quero abrir um adendo aqui para dizer para você que é mulher e que é mãe: o pastor pode orar pelos seus filhos,
mas não tem oração mais poderosa do que a oração de uma mãe. Quando a mãe se levanta, meu irmão, e ela fecha o olho, ela cerra o punho, ela começa a orar veementemente na presença de Deus, Deus move os céus e a terra. Se tivermos uma igreja onde as mulheres oram, teremos uma igreja que não tem fofoca, porque a ausência da oração gera fofoca, gera maledicência, gera ociosidade. Então, quanto mais você orar, mais produtiva no Espírito você vai ficar. A grande questão é que, dependendo do desejo do seu coração, quando você começa a gerar isso em Espírito pedindo a Deus, as pessoas que estão ao teu redor vão olhar para você e não vão entender que você está gerando algo em Espírito que não existe. Está trazendo, as pessoas vão olhar e vão dizer assim: está bêbada, está embriagada, essa mulher está louca. Então você imagina como que Ana não estava, porque o próprio profeta Eli olha para ela e fala assim: mulher, você está bêbada diante do templo. E ela: não, Senhor, não estou bêbada. Então você imagina que ela tinha gastado as suas forças, as suas energias, estava chorando, descabelada, lançada ao chão. Ela não estava bêbada, ela estava convicta de que Deus era o único que poderia ouvi-la. Ela estava convicta de que se ela clamasse, o Senhor a ouviria. E ela não estava naquele estágio de letargia, onde ela iria orar: Senhor, se for da tua vontade. Ela tinha recebido uma promessa, então ela orou com tudo que tinha, com toda a força que tinha. Eu preciso dizer para você, mulher, chega um momento, mãe, que você precisa se levantar e entender: Deus te deu livre acesso. Levante e ore, mas ore para gerar, ore para construir um ambiente espiritual, e o Senhor responderá a sua oração, como respondeu a oração de Ana. E uma coisa que eu acho maravilhoso é que essa Ana, por muito tempo, ela enfrentou muita injustiça da parte da outra mulher, chamava Penina. O nome da mulher é Penina, né? É uma pena mesmo, né? A mulher perturbava ela o tempo todo, dizendo: eu estou grávida e você não está, eu fico grávida e você não fica. Sabe aquela coisa de comparação, que muitas vezes a mulher é mais suscetível a esse ambiente da comparação do que os homens? E aí ela fica: meu Deus, ela tem, eu não tenho, ela pode, eu não posso, ela fez, eu não fiz. E o Senhor está dizendo para nós aqui: não tem a ver com o que o outro tem, tem a ver com a promessa que você recebeu. Se Deus te falou, vai para a presença dEle e rasgue o seu coração. Eu quero que você saia daqui hoje à noite, mãe, esposa, mulher, eu quero que você saia daqui hoje à noite entendendo: Deus te deu uma promessa, e se você gerar isso em espírito, você vai receber aquilo que Deus te prometeu. Pode parecer impossível, pode parecer que não vai acontecer. Deus há de responder a sua oração, principalmente quando você mesmo acreditar nisso. E o terceiro perfil é o perfil da mulher de Jó. A Bíblia sequer colocou o nome da mulher, porque a mulher de Jó, se colocasse o nome dela, de repente ninguém nunca ia colocar o nome no filho, né? Que, meu Deus, colocar o nome de uma filha no nome da mulher de Jó, de repente o seu nome pode ser até o nome da mulher de Jó e você não sabe, né? Deixa só te explicar sobre essa mulher. Essa mulher é aquela que, quando viu Jó na situação que ele estava, que a Bíblia diz que repentinamente, uma vez depois que Satanás chegou à presença do Pai e pediu permissão para tocar, e Deus disse: toca, só não toca na vida dele. E Satanás teve acesso a tocar em todo o gado, em todos os bens e em todos os filhos. E numa tragédia repentina de um dia, ele perde toda a sua riqueza, porque ele era próspero. Toda a riqueza, hoje ele é rico, amanhã ele está na sarjeta. Mas a maior riqueza de todas que ele perdeu não foi o dinheiro, foram os filhos. A mulher permaneceu, mas os filhos foram perdidos. E eu vou dizer para você uma coisa terrível. Quando a gente viu aquela mulher chegando diante de Jó, a Bíblia diz que Jó estava com chagas. Chagas, sangrava e fedia. Era aquele homem que estava com o corpo em carne viva. E de repente,
A mulher vê ele orando, falando com Deus e se coçando com um pedaço de telha, porque tinha perdido tudo. E ela chega diante de Jó e ela fala assim: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. A gente viu que a Bíblia, Ferreira de Almeida traduziu essa palavra amaldiçoa, porque era a única maneira, porque escrito a gente não consegue expressar emoção. Então ele precisou traduzir amaldiçoa, mas a palavra original é bendiga ou bendizes. Pô, mas é totalmente diferente bendizes de amaldiçoes. Porque quando ela falou com Jó, ela foi irônica, mas a gente não tem como traduzir a ironia dela. E se colocasse bendizes, não iria traduzir o que realmente aconteceu. Então essa mulher olha para Jó e fala assim: bendiga esse teu Deus, e depois morre. Tipo, esse Deus é tão bom, olha o que ele está fazendo contigo, abençoa, bendiga ele, e depois você morre. Pede a ele para te matar. A questão toda é que a gente olha, e o exemplo que a gente tem da esposa de Jó é um exemplo de uma mulher louca, o exemplo de uma mulher que tem um disparate na cabeça, que você não tem juízo não de falar com Deus assim. Você não sabe que Deus é fogo consumidor? Eu sempre arrisco dizer: honre ao Senhor sempre. Mas Deus sabe, e como eu estou falando para a mulher, Deus sabe que tem momentos que você passa por situações que você olha e fala assim: Deus, você me abandonou. Senhor, cadê aquele negócio que você falou para mim? Peraí, que Deus é esse? Você não é o Deus poderoso, o Deus forte? Por que você me abandonou desse jeito? Por que você me deixou a mercê? Olha o meu coração aqui, como eu estou triste. Era para ser a mulher mais feliz do mundo, olha como eu estou triste. Olha como as coisas estão. Existem estágios que a gente precisa entender. Deus estava permitindo, inclusive, não apenas que Jó o conhecesse, porque a história de Jó não tem a ver com sofrimento. A história de Jó tem a ver com conhecer ao Senhor. Às vezes, o tanto de coisa que a gente tem parece que nos aproxima, mas nos afasta. Parece que quanto menos a gente tem, mais próximo a gente está. E quanto mais melhoram as coisas, ai, preciso de um emprego, Deus dá um emprego, preciso disso, Deus dá isso, dá aquilo outro, vai melhorando, a gente vai se afastando mais. Então Deus estava mostrando para Jó que o objetivo dele era se tornar suficiente para Jó. E eu finalizo dizendo: Deus não julgou a mulher de Jó. Se Deus tivesse se incomodado, ele teria feito alguma coisa, mas Deus não julgou, porque Deus sabe que algumas mulheres em momento de pressão não conseguem aguentar, e elas extravasam assim. Só que Deus permite, porque a cura só vem quando a gente coloca para fora. Aí você guarda tentando ser forte e nunca coloca para fora, nunca é curado. A cura só acontece quando você coloca para fora, e Deus sabe. Por isso que ele ouviu a oração de Jó e não prestou atenção nas palavras que a mulher de Jó estava falando, porque a mulher de Jó estava fora de si, mas Deus estava dizendo: ela está doente, e nesse momento ela está sendo sarada. Com esses 3 perfis eu te digo, Deus está dizendo para você: quando Ele te entregar uma promessa, creia até o fim, como Maria creu. E ainda que pareça ser algo impossível de demonstrar e continuar acreditando, Deus respaldará e trará à luz a promessa dele através da sua vida. E no segundo perfil, entenda que muitas vezes não vai bastar a gente chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, se o Senhor quiser. Ele está dizendo: eu quero, quanto você quer. É o momento que você faz como Ana, você gera em espírito, e quando você gera em espírito, você gera com corpo e alma. Você grita, você ora, você chora, você escancara o seu coração. E o último caso é: não se preocupe se em algum momento você duvidou de Deus, você questionou Deus. Deus entendeu e Ele sabe, você jamais teria feito isso se estivesse são,
se estivesse curado. Deus não está aqui para julgar você. Então Ele olha para você e diz: fico feliz que você conseguiu colocar para fora, mas agora eu quero te mostrar quem realmente eu sou. E depois que você conhecer a Deus como Ele realmente é, você nunca mais vai conseguir abrir a boca para questioná-lo, porque você vai dizer: o Senhor me é suficiente, e nada nessa vida se compara a Ti. Eu posso ter tudo, e se não tiver o Senhor eu não tenho nada, mas eu posso não ter nada, tendo o Senhor eu tenho tudo. E quem sabe você perdeu tudo que você tinha, quem sabe coisas foram ficando no meio do caminho, e o Senhor está dizendo: creia no que eu te dei, gere, seja perseverante, e acima de tudo, me deixe restaurar o seu coração. Baixa a sua cabeça e eu quero orar por você nessa noite. Pai amado, muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Obrigado, Senhor, por cada mulher que está aqui, por cada mãe. Nós queremos que nesse momento elas se sintam abraçadas por Ti, elas se sintam amadas por Ti e, Deus, presenteadas. Nossa oração hoje é que o Senhor dê a elas o desejo do Teu coração, e aquilo que elas estão pedindo e orando, ouve e responde em nome de Jesus. Amém? Amém?